igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor. E que tua glória continua descendo sobre esse lugar, Pai. Que a tua presença é real sobre esse lugar. E que continuamos, Senhor, buscando mais e mais da tua santa presença. Guarde, Senhor, que eu possa, Senhor, falar da tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha me diminuir, que a tua presença cresça, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que eu venha falar o que o Senhor quer falar para o teu povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, guarde-nos, Senhor, e nos dê, Senhor, sabedoria, Pai, cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. É isso que te pedimos e te agradecemos. Amém. Abre suas Bíblias em Lucas 18. Dezoito. Amém? Amém? E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo e quantos tens, reparte-os para os pobres, e terás tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Amém. Irmãos, essa palavra Deus tocou no meu coração para falar sobre valores. Aqui a palavra deixou muito claro que o valor que esse jovem, esse mancebo deu, foi para sua riqueza. E falando sobre valores, e estando aqui hoje, um tema impactando famílias, vamos falar um pouco de família. Os valores que temos com a nossa família. Eu tenho 2 pontos para falar sobre família, antes de eu estar convertido e depois de estar convertido. Os valores que eu seguia antes e os valores que eu sigo hoje. Amém? Eu acho que todo mundo que a partir do momento que se converte, muda os valores, né? Amém? Antigamente, eu vivia numa família muito seca. Uma família que dificilmente falava eu te amo. Os meus valores era buscar outras coisas. Talvez os mesmos valores que desse jovem que acabamos de falar aqui da palavra. E acabamos nos perdendo, buscando valores que não agradavam ao nosso Deus. Mas o inimigo, ele é sujo. Ele nos cega. Ele cega a gente de tal maneira que a gente não consegue ver o que estamos fazendo. Então, quando estamos no mundo, nossos valores são aqueles que estão no mundo. Dinheiro, festas, amigos, e acabamos nos perdendo. E quando eu falo de valor, eu posso falar que quando eu estava
no mundo, os meus valores não eram a minha família. O engraçado é que a gente fala assim, mas como assim? A gente vive numa família, o meu valor, eu amo minha mãe me ama, meus irmãos, mas o valor que você dá? Para mim, a mãe dos meus amigos era melhor que a minha mãe. Os irmãos dos meus amigos eram melhor que meus irmãos. A gente começa a ver coisas nas outras pessoas melhores que a da nossa dentro de casa. Talvez, por muito tempo, eu possa estar culpando, até culpei a minha mãe por algumas coisas. Mas, meditando nessa palavra, não foi culpa dela. Os valores que eu busquei foi totalmente diferente do dela. A visão dela era totalmente diferente da minha visão. Eu, quando minha mãe se converteu, eu tinha uns 12 anos. Para quem não sabe, 12 anos já pensa muita coisa. Eu já vivia no mundo, meus amigos eram do mundo. Dificilmente você colocar dentro da igreja uma visão nova. Então, eu comecei a viver o que minha mãe vivia totalmente diferente de mim. Os meus irmãos viviam totalmente de mim. E eu entendi que eu tinha que seguir o meu caminho. Então, abandonei praticamente a minha família. Nunca se preocupei com o que estava passando dentro da minha família. E segui um caminho único. Porque é o que o inimigo faz conosco, é isso. Nos separa da nossa família. Comecei a dar valores para pessoas que... Não que elas não mereciam valores, mas mais do que a minha própria mãe. Que cuidou de mim desde pequeno. Hoje eu sou pai, eu sei como que dá trabalho. Eu tenho um menino lá que... Glória a Deus. Né? Chegar em casa de manhã, tudo bagunçado, eu falo, meu Deus. Mas graças a Deus. Então, a gente dá trabalho desde pequeno. A gente inverte os valores quando a gente não tem um conhecimento da palavra de Deus. Começamos a dar valor às coisas pequenas e se torna grande no nosso coração. Então, irmãos, esse jovem, ele deu valor à riqueza dos seus pais. Eu, por muitos anos, dei valor às coisas do mundo e abandonei a família. Mas, glória a Deus, que Deus tinha um plano na minha vida. E fez eu virar a chave, né? Aceitar Ele como meu único Salvador e buscar mais a presença dEle. E mesmo hoje, estando dentro da igreja, Deus toca muito no meu coração. Para que a gente está dando mais valor? Mesmo estando dentro da igreja, buscando a presença de Deus, às vezes a gente continua dando valor para as coisas que não devemos dar valor. Esse jovem, como a palavra disse, ele conhecia todos os seus mandamentos. Ele conhecia a palavra de Deus. E mesmo assim ele virou as costas para Deus, para Jesus aqui. Ele ficou triste quando Deus falou para ele vender tudo que tinha. E muitas vezes ainda, quando Deus fala conosco e fala para a gente fazer algo, a gente não aceita. Mas falando de valor, hoje eu vejo muitos jovens, e hoje eu trabalho com os adolescentes e com as crianças, e o que eu mais falo para eles é: cuida da tua casa. Como que os irmãos estão cuidando da própria casa? Hoje eu tento tratar a minha família em primeiro lugar, abaixo de Deus. Por muito tempo, até uns tempo atrás, eu estava dando prioridade para o meu ministério e não para a minha família. E é coisa que não está certo. A gente dá mais valor para as coisas de fora, de dentro da nossa casa, do que para a nossa casa. Mesmo depois de convertido, irmãos. Eu estou falando depois de convertido. Há uma semana e meia atrás, uma semana atrás, eu tive uma conversa com a minha esposa e ela me falou algo, eu falei, de novo. Então, tipo assim, eu estou me ajeitando ainda. E eu vi que eu estava dando mais prioridade, mais valor para o meu ministério do que para a minha própria casa.
E isso é o que a palavra nos ensina desde Noé. Quando Noé foi fazer a arca, Deus falou para ele fazer a arca, ele levou a sua família. A sua família é a sua prioridade. E muitas vezes a gente abandonamos nossa família e começamos a viver para as outras pessoas. E foi assim comigo também. Mesmo depois de convertido, é muito bom você dar discipulado para um monte de pessoas, um monte de irmãos, converter um monte. Mas e a nossa casa, como que está? Os valores que a gente acabou perdendo durante um tempo. Porque colocamos as outras coisas acima do minha própria esposa, dos meus próprios filhos. E assim, as irmãs do esposo, dos filhos. Você está dentro da igreja não é dizer que você tem que viver 24 horas e deixar a sua família. Por muito tempo eu vivi assim, eu achava que minha mãe dava mais valor para as pessoas de dentro da igreja do que para mim dentro de casa. Estava cego, não conhecia a palavra de Deus. E você imagina só, uma pessoa que não está seguindo a mesma visão que você, olhar para você hoje, você dentro da igreja. O que essas pessoas procuram em você? As coisas certas ou as coisas erradas? Às vezes você pode estar frequentando a igreja todos os dias, todos os cultos. Amém? Glória a Deus. E eu falo para os adolescentes uma coisa para eles todas as vezes. Ser crente dentro da igreja é muito fácil. O problema é ser crente fora da igreja. O problema é ser crente dentro de casa. Então, o que uma pessoa que não está convertida está procurando em você que é convertido, que está todos os dias dentro da igreja? O seu erro. Ela não está procurando que você vai chegar lá em paz. Não. Você pode chegar em paz e falar assim, daqui a pouco eu tiro ela do sério. O que a gente procurava quando a minha família chegava, principalmente eu e o meu padrasto, eu imagino que é a mesma visão, porque os dois estavam perdidos no mundo, eram as coisas erradas que a minha mãe fazia e os meus irmãos faziam. A gente só apontava erros, acertos jamais. Se cada um colocar um pouco e pensar, vai pensar que viveu um tempo longe da igreja, e quando chega um irmão, ele vai procurar alguma coisa que ele está fazendo de errado para acusá-lo, para se defender. É uma autodefesa que você tem. Então, quando você chega em casa, o pai, a mãe, a louça está subindo nos armários. Você vai chegar fazendo o quê? Eu sei que não é fácil, porque tem dia que eu chego lá só pela graça. Mas tem que ter calma. Porque se você chutar tudo, você ia chegar com os dois pés no peito desses adolescentes, até mesmo do marido ou da esposa, é a primeira coisa que ele vai te acusar. Vai na igreja para quê? Que a primeira oportunidade que você tem, você já chuta o balde em cima da gente. Então, é isso que as pessoas procuram. Se existem pessoas que não estão convertidas dentro da tua casa, você pode ter certeza que quando você chega, ela está procurando o seu erro. Ela não vai chegar em você e vai falar assim, nossa, como você está uma bênção. Vai chegar um momento, porque ele também vai começar a ver a mudança dentro de você. Mas muitas vezes a gente chega dentro de casa, a gente esquece o que a gente aprendeu aqui. É fácil obedecer às ordens que o nosso pastor passa? Não. Nós conversamos muito sobre isso. Mas se eu não seguir o que ele está me ensinando, as coisas não vão andar dentro de casa. E a gente aprende a valorizar a nossa família. O pastor sempre falava para mim, antes de todas as discipuladas que a gente tem, todas as reuniões, como que você está? Como que está a sua família? Como que está a Jamile? Como que está a Helena? Como que está o Heitor? Porque a preocupação minha tem que ser eles em primeiro lugar. Como que eu vou ensinar os meus filhos? Se eu ensino os filhos dos outros, mas os meus filhos eu não ensino. Então, obrigado, irmão. Então, temos que tomar muito cuidado. Como que nós estamos fazendo com a nossa família dentro de casa? Se nós estamos falando de família, é algo que nós temos que levar. Deus criou a nossa família.
Esse é o nosso primeiro valor. Abaixo de Deus é nossa família. Nosso primeiro ministério é nossa família. Quem é casado só tem a esposa e o marido? É os dois. Eu tenho 2 filhos, então nós somos em 4. Esse é meu primeiro ministério. É o meu primeiro ministério da minha esposa. É o nosso primeiro ministério. A gente estava conversando esses dias, eu e minha esposa, porque nós passamos um momento com os adolescentes e a gente nem ficou muito com a Helena. A Helena tem 4 anos, ela está crescendo. Então a gente se afastou um pouco dela, porque nós tinha mais pessoas para a gente cuidar. Mas se a gente não tirar um tempo para a Helena, vai chegar um momento que ela vai chegar e falar assim, meu pai e minha mãe dão mais valor para as outras pessoas do que para mim. Quer dizer, eu estou pregando uma coisa fora de casa, uma coisa, dentro de casa eu prego outra. E muitas vezes, irmãos, a gente acaba fazendo isso. Porque não estamos focados, nós acabamos se perdendo, porque as prioridades que era para ser a sua família, você está dando a prioridade para outras coisas. Eu entendi, tá, é difícil, irmão. A minha esposa já falou um monte de vezes, minha orelha é grande porque tanto que ela puxa. Porque ela fala, cuidado. E eu trabalho intensamente, eu sou intenso. Então, eu acabo passando os limites e ela vai me freando. Porque eu acabo avançando mesmo. Porque, não, eu já quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E ela, não, calma. E nós? Não, mas não entende. Aí vai aquela desculpa, né, que você errou. Você já vai querer inventar uma desculpa para sair. Mas não tem como. Então, numa dessas discussões, que eu estava meditando nessa palavra, eu falei assim, realmente, eu estou dando mais valor para o meu ministério do que para a minha família. E muitas vezes a gente... Ele deu mais valor ao seu ministério que para a sua família. Olha o que aconteceu com Eli. Perdeu os 2 filhos. Enquanto ele ensinou Samuel a andar nos caminhos de Deus, os 2 filhos não andou. Então, é uma mão, de uma mão só. Ou você dentro de casa e você dentro da igreja. Eu falo para os adolescentes sempre. Teve um adolescente que chegou em mim e perguntou de um irmão. Eu falei assim, mas aconteceu uma situação, filho, que você não veio perguntar dentro da sua casa. Porque já vão aprendendo a dar valor para as pessoas de fora do que para as pessoas de dentro de casa. E não pode ser assim. Os valores têm que ser dentro de casa. Eu cresci num lugar, numa casa que tipo assim... Gente, eu estou aqui falando mal da minha família não, viu? Que eu dou graças a Deus por ela. Eu estou falando porque a gente viveu isso. A gente vivia sem festa, sem estar junto, porque a gente sempre estava procurando coisas para fora. Certo? Eu não via coisas que hoje eu vejo da minha irmã, entendeu? Eu olho assim e falo, nossa, meditando um dia em Davi, eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, para mim a Jéssica que nem é Davi. Porque eu vi uma graça, e vejo uma graça na minha irmã, porque quando a família toda estava corrompida no mundo, a festa rolando, ela saía de casa e vinha aqui orar, vinha cultuar. E nós tudo lá na festa. Se eu estou aqui, é graças a Deus e graças à oração dela e de muitos irmãos que estão aqui. Porque ela deu valor à família. Talvez ela não se corrompeu ali naquelas pessoas, com aquelas pessoas, mas ela vinha buscar a presença de Deus. Eu creio que ela vinha orando por nós. Principalmente por mim. Então... a gente acaba dando o valor para as pessoas que não é que não devemos dar valor para essas pessoas. Mas quando damos valor para muito, um patrão meu chegou em mim e falou assim, quando você está trabalhando demais, tem alguém que não está trabalhando. Quando não afirma, você está trabalhando muito, tem alguma pessoa que não está trabalhando. É para todo mundo trabalhar igual. Se você está trabalhando fora da sua casa, a sua casa está faltando alguma coisa. Invertemos os valores. Eu vejo muito filho falando mal de mãe. Não aqui, tá, irmãos? Senão depois as mães vão pegar os filhos aí, ó. Não é aqui não. Muitos pais reclamando de mãe, de filho.
Muitas mulheres reclamando do marido e muitos maridos reclamando das mulheres. Por quê? A mulher do vizinho é melhor, o marido do vizinho é melhor. E não dão valor àquilo que tem dentro de casa. Não dão valor. Creio que na igreja não temos isso. Mas, infelizmente, é o que acontece. Invertemos valores. Como esse jovem, ele foi pedir a vida eterna. Ele perguntou para Jesus: o que faço para ter a vida eterna? Ele não foi pedir apenas um milagre. Ele foi pedir a vida eterna. O dinheiro, a riqueza dele valia mais para ele do que uma vida eterna com Deus. Você vê como os valores se invertem em um diálogo, em uma conversa. Qual é o valor que você está dando para sua própria família? Filho, qual é o valor que você está dando para o seu pai, para sua mãe? E mãe, pai, qual é o valor que você está dando para o seu filho? Já ouvi muito. Aquele filho é uma benção. O meu, se fosse assim, mas não sabe o que a bênção também é. Eu falei no sábado aqui sobre Eva. Eva, ela só focou nas coisas boas de Deus. E Deus tinha o conhecimento do bem e do mal. Ela achou que ela só ia ter o conhecimento do bem. Ela só tinha o conhecimento do bem. O que Deus não queria é que ela conhecesse o mal. Então, irmãos, desculpa. Então, quando você está desejando que o outro filho é uma bênção, lembre que aquele filho também tem erros, que talvez seja pior que o seu filho. Filho, aquela mãe é uma bênção, aquele pai é uma bênção, mas eles também têm um erro. E pode ser pior que a sua mãe. Nunca desejei mãe de ninguém. Eu só queria melhorar para a minha. E que ela melhorasse comigo também. Meus irmãos ficam chateados porque eu sou o queridinho dela, tá? Então, para vocês verem que o patamar com a minha mãe era diferente. Mas, o que estamos buscando? E quando falamos de ministério, irmãos, aí vai tocar um pouco dentro da igreja. Porque quando a gente busca um ministério dentro da igreja, uma liderança, achamos que estamos no topo. E acabamos deixando a família. E aí que vem o pior momento da vida. Porque você não caminha sozinho. Se você for ler Josué, vai falar que para as muralhas de Jericó cair, foi só Josué que destruiu as muralhas? Não teve uma equipe por trás? Uma família? Quando Acã peca contra Deus, morreu quem? Só Acã? Foi só a família também foi apedrejada. Pelo erro de Acã. Não adianta você querer caminhar sozinho numa liderança. Se você chegou numa liderança, como hoje eu cheguei numa liderança junto com a minha esposa, eu não posso deixar eles para trás. Noé foi um exemplo disso. Deus deu uma visão para ele de construir a arca. Mas ele teve que colocar sua família no mesmo projeto que Deus tinha colocado para Noé. Quando você recebe uma liderança, quando você vem em um ministério, tem um ministério para você, que Deus te deu, porque se Deus te deu é para você seguir, não é para você seguir sozinha. Não é para você só dar valor no pastor, na pastora, nos irmãos que estão ali do teu lado. Não adianta nada você dar valor às pessoas que estão do seu lado e a sua família não vem. Porque vai olhar para você e falar assim, ele dentro da igreja é uma bênção, para os outros é uma bênção, mas para mim não é. Então quando alcançamos os ministérios, as coisas se complicam um pouco mais.
Queremos ser líderes? Amém. Vou falar para os irmãos, eu nunca imaginei ser líder, porque eu nunca gostei de aparecer. Porque, para quem não sabe, eu tenho muita vergonha. Estou aqui pela graça de Deus. Porque quando eu entrei na igreja e comecei a frequentar, eu ouvi um irmão Uriel ministrando e falei assim, um dia eu vou fazer que nem ele. Mas não sabia que tremia tanto antes de subir no altar. Então, irmãos, quando chegamos numa liderança, não podemos esquecer nossa família. Abandonamos, agora eu sou líder. Estou rodeado de pessoas. Agora Deus está comigo. Não, tenho os discípulos aí. Eu tenho discípulo, e discípulo dá trabalho, irmãos. Mais trabalho que a minha família. Pensa nos discípulos que dá trabalho. São uma benção, mas dá um trabalho. Tem que ficar mandando mensagem para ele todos os dias. Senão... Mas quando chegamos lá, como falei, Josué chegou, ele andava com Moisés, Deus levou, e ele começa a liderar, e tem que destruir as muralhas de Jericó. Um povo que, se a gente não ler para frente, vai falar, ô povo desobediente. Um povo que adorava Deus. Mas esse povo que estava com Josué, era fiel a Josué. Era fiel à sua família. Mais para frente eles se corromperam, infelizmente. Alguns. Mas, quando chegamos na liderança, irmãos, não importa como que você chegou. Se você chegou numa liderança, num ministério, se você assume um ministério dentro da igreja, você chegou porque Deus colocou você lá. Não foi por acaso. Mas Ele colocou você lá para você trazer a sua família junto com você. Se sua família não está convertida, é você que vai ter que converter. Você foi separado para isso. Hoje eu sou grato a Deus porque a minha família está toda dentro da igreja. Tem alguns irmãos que estão afastados, mas creio que logo logo Deus vai tocar no coração deles e eles vão voltar à presença de Deus. Irmãos, para nós encerrarmos, só quero dizer que a nossa família, de cada um aqui, é a que Deus quer que você conquiste. É a tua família em primeiro lugar. Por muito tempo, como eu falei para vocês, eu abandonei a minha família. Hoje eu estou correndo atrás dos meus irmãos. Ensinei coisas que não era para me ensinar para os meus irmãos. Mostrei coisas que não era para me mostrar para os meus irmãos. Hoje eu estou correndo atrás. O que eu quero deixar nessa palavra é que esse jovem, ele preferiu a riqueza, deu valor à riqueza. Esqueceu da vida eterna. Se você quer uma vida eterna com Deus, cuida da tua família. Guarda a tua família. Não deixa valores, porque ninguém é melhor que a tua família. Nada é melhor que a tua família. As pessoas que estão aí, pessoas boas, pessoas que podem ser exemplo. Eu tenho pessoas dentro da igreja que eu sigo como exemplo, mas jamais são melhores que a minha mãe, que meus irmãos, que minha esposa, meus filhos. Cuide da tua casa. E quando eu falo cuida da tua casa, irmãos, eu quero dizer abertamente para os irmãos, cuide da tua igreja. Damos muito valor para as pessoas de fora da nossa igreja também. E não damos valor para as pessoas que estão dentro da nossa igreja. Eu não estou falando que as pessoas, os pastores, os outros líderes, pois quando precisamos é esses irmãos aqui, que estão aqui chorando e clamando pela sua vida. Cuide da tua casa, cuide da tua igreja, cuide dos teus líderes.
valorize as pessoas que estão andando com você. Não valorize as pessoas que não andam. Talvez a visão das pessoas que estão lá fora é totalmente diferente da sua. Valorize, irmãos. Coloque-se de pé, fazendo favor. Feche seus olhos. Ele deu valor às riquezas. E ele não teve uma continuidade com Jesus. A Bíblia não fala mais dele depois disso. Porque ele escolheu a sua riqueza. Às vezes estamos escolhendo coisas erradas que não estão na mesma visão que Deus. Escolhemos pessoas que não estão próximo de nós. Damos valores para as pessoas que não estão próximo de nós. Damos valores para a família dos outros. E esquecemos da nossa própria família. Nesse culto de família, tenho certeza que é para falar da tua família. Você guardar a tua família, você orar pela tua família. E nesse momento eu quero que os filhos orem pelos seus pais. E os seus pais orem pelos seus filhos. Você que tem irmão, ore pelos seus irmãos. Que cada família aqui está sendo representada. Se o seu irmão não está, se seu pai não está, se o seu esposo não está, se sua mulher não está, você representa a sua família. Você foi o escolhido de Deus para estar aqui, para representar a tua família. Então é você que tem que orar pela tua família. Muitas vezes deixamos para as outras pessoas orarem. Mas você que está lá, você que está buscando a presença de Deus, você tem que orar pela tua família. Buscar pela tua família. Você quer seu esposo, seu marido convertido? Você tem que orar para ele estar convertido. Se você quer sua esposa, sua mulher convertida, você tem que orar por ela. Você tem que clamar pelos teus filhos estar convertidos. Eu creio que por muitos anos minha mãe clamou para mim estar aqui. Meus irmãos clamaram para mim estar aqui. Os irmãos da igreja oraram para mim estar aqui. Mas irmãos, cuide da tua família, cuide da tua igreja. Senhor, nesse momento, Pai, eu agradeço pela família que Tu me deu, pela minha esposa e pelos meus filhos, Pai. Que cada dia mais, Senhor, nós possamos crescer como família, Senhor, no Teu caminho, Senhor. Que nada, Senhor, faça nós desviar dos Teus caminhos, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Pai. Pai, guarde eles, Pai, cada dia mais. Que meus filhos cresçam, Senhor, na Tua presença. Que eles sejam, Senhor, servos de Ti, Pai. Que o Senhor possa usar eles, Senhor, para As Tuas obras, Senhor Jesus. Guarde minha esposa cada dia mais, Pai. Que nós, Senhor, possamos, Senhor, cada dia melhorar mais, Senhor, nessa liderança, Senhor, que o Senhor nos deu. Que possamos, Senhor, crescer mais e mais e mais, Senhor. Buscar mais e mais a Tua presença, Pai. Também, Senhor, clamo aqui, Senhor, pela vida da minha mãe, pela vida dos meus irmãos, Senhor Jesus, e pela vida do meu pai. Guarde, Senhor, eles, Senhor Jesus. Que o Senhor, Pai, toca no coração de cada um, Pai. E que venha, Senhor, trazê-lo, Senhor, ele para próximo de Ti, Pai. Que nada, Senhor, venha, Senhor, se levantar contra eles. Que toda seta, Senhor, que for lançada contra essa família, Pai, seja caia por terra agora. Que caia por terra agora, Senhor Jesus. Guarde, Senhor, cada um deles, Pai. Por muitos anos eu não valorizei, Senhor, essa família que o Senhor me deu. Mas hoje, Pai, eu valorizo. Hoje eu valorizo tudo que o Senhor me deu. Valorizo, Senhor, a minha mãe. Valorizo meus irmãos. Valorizo minha esposa, Senhor, meus filhos. Eu sei que minha prioridade, Senhor, sempre vai ser o Senhor em primeiro lugar. Porque eu sei, Senhor, que tudo que o Senhor tem para mim é maravilhoso.
E eu sei, seguindo os teus caminhos, Senhor, o Senhor vai guardar a minha família. Por isso estamos aqui, Senhor, cada um representando a tua família e clamando para ti, para guardar, Senhor, essas famílias. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus. Que venha, Senhor, com seu Santo Espírito, Pai, em cada família. Aqueles irmãos, Pai, que têm familiares que não estão convertidos à tua presença, Pai. Que o Senhor venha tocar o coração de cada um, Pai. E que eles venham receber, Senhor, a tua presença. Que eles venham, assim, Senhor, aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador na vida deles. Pai, muito obrigado por tudo. Agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai. Por isso te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. E aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado,
me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz.